Bom dia! Hoje vamos começar a campanha de oração que eu falei com vocês e vai ser 7 dias de oração e no último dia eu vou apresentar o Senhor em jejum e vou queimar no dia da entrega ao Senhor. E eu quero ler para vocês no livro de Mateus, capítulo 8, do verso 1 ao 4, que fala da cura de um leproso. E, descendo ele do monte, seguiu-o uma grande multidão. Uma grande multidão. Por enquanto, nós só temos alguns pedidos de oração. Eu acrescentei da minha parte também alguns pedidos de oração, porque o Senhor colocou no meu coração de orar, né, de buscar mais a presença de Deus, a sua face, de se humilhar, porque está acontecendo assim, tem uma nuvem negra no meio do meu trabalho, sabe? Porque não da minha parte, né? Mas da parte das minhas colegas, tem uma nuvem negra que está pairando ali no meio da gente, no meio do trabalho, e já tá há bastante tempo, e eu me sinto envolvida de uma parte porque eu tô ali no trabalho, né? No meio do trabalho, eu tô com essas pessoas e eu também não posso dizer que o que acontece não é justo, porque acontece coisas que nos contraria, né? A minhas colegas e a mim também, porque não é certo, né? Não é muito certo, mas nós não podemos fazer nada. Então eu fico um pouco envolvida nesse problema, né? Essa nuvem negra tá querendo me atingir também, porque eu participo, sem querer, diretamente, eu participo disso tudo, né? E o Espírito Santo de Deus tem me incomodado e tem, né, me posto assim no meu coração, de que eu tenho que ser luz ali. Eu tenho que ser luz. Eu não posso me deixar levar pelas emoções, eu não posso me deixar levar por companheirismo, não é? Porque a pessoa que, que diz, que fala, ela tá certa, sabe? Ela tá certa. Ela não tá errada, porque eu vejo que tá errado, mas eu não posso ser trevas nesse lugar, eu tenho que ser luz, a minha luz ali tem que brilhar, né? Eu tenho que ser ali como é que se fala? Tipo, eu tenho que tentar trazer a solução, né, pro problema, não, quer dizer, não botar mais fogo na fogueira, né? E às vezes é contrariante realmente trabalhar com uma pessoa que tem uma mentalidade, uma pessoa que é adulta, que tem uma mentalidade de criança. Fica complicado para trabalhar com uma pessoa dessa. Então, nós nos sentimos um pouco injustiçada, né, de estar com uma pessoa desse tipo assim, com esse problema de saúde,
sem poder fazer nada, né? Porque os responsáveis, eles sabem que a pessoa tem um problema, que ela não faz o que ela tem que fazer, que ela não age como ela deveria ter que agir, mas não tem solução, não tem solução. Mas eu não quero ser, é, eu não quero ser uma faísca, eu não quero ser uma faísca, eu quero ser como uma água, né, que apaga o fogo e não uma faísca que faz é, aumentar mais ainda a flama. E Deus me colocou no meu coração esse propósito de orar, de interceder por essas pessoas, né, por essas minhas colegas, por mim mesma também, para Deus, para Ele me guardar, né, me livrar, me dar discernimento, sabedoria, como é que eu tenho que agir. Eu tenho pedido a Deus para eu ser como que fosse, como que invisível ali, sabe? É, que eu nem não participo, eu não quero participar de certos comentários, não quero mais participar de ouvir certas coisas, porque ouvindo você tem vontade de falar, ainda que seja certo, mas eu não quero mais falar, não quero mais. Então eu tenho pedido a Deus para me livrar disso. Eu mesma não sei como, porque eu não tenho como, não tem nem como pedir para ir para outro lado, porque não tem. É ali mesmo que eu tenho que ficar, mas eu quero ser luz, não quero ser trevas. E continuando a leitura, e eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Isso aqui me tirou minha atenção, porque vejam bem, era um homem leproso. Era um homem leproso. Ele veio até Jesus. E o mais incrível é que ele o adorou. Ele não mediu forças para adorar a Deus em meio ao sofrimento. E estava sofrendo. Ele estava ali. Se nós se eu fosse ler lá em Lucas, né? O apóstolo Lucas, que era médico, quando ele fala dessa mesma passagem, ele fala que aquele homem ele estava completamente tomado pela lepra, né? Porque Lucas era médico e ele analisou essa situação aqui como um médico. E ele fala que aquele homem estava já faltando pedaços dele, né? Porque a lepra, a gente sabe que ela corrói a pele, a carne, né? Ela destrói a carne, apodrece e vai caindo. Aquele homem já não devia ter mais pedaço do nariz, não devia, já devia estar sem orelha, já devia estar todo defeituoso. Imagine a dor que aquele homem não estava sentindo, porque na época também não havia, né, os medicamentos que há hoje em dia, né, que controla a dor. E mesmo assim, naquela dor, ele se prostrou diante de Deus, diante de Jesus. Ele se prostrou e ele disse: Senhor, se quiseres, se quiseres. Ele não diz: Senhor, cura-me, cura-me imediatamente. Ele se humilhou. Ele disse: Senhor, se quiseres, o Senhor pode me curar, né? E o que eu falo assim: Senhor, se o Senhor quer, o Senhor pode também é, me livrar dessa situação complicada que está no meu trabalho, desse ambiente, né? Que está tenebroso, com essa nuvem escura, com essa nuvem cinza que paira sobre aquela equipe de trabalho, né? E Deus pode, Ele pode, Jesus ele pode tudo. E aquele homem ele se prostrou e isso me tira a atenção, porque nós devemos, né, nos prostrar diante de Deus. Ele viu é,
a santidade de Deus, ele viu que Jesus que estava ali, ele era o Filho de Deus, ele era santo e ele o adorou, adorou em meio à dor. Ele adorou a Jesus em meio à dor, em meio ao sofrimento, em meio ao rejeito. Ele era um homem rejeitado pela sociedade, pela família, não podia se aproximar da família, não podia ir mais no templo, não podia fazer nada. E quando uma pessoa se aproximava dele, ele tinha que gritar: leproso, leproso. Mas ele se prostrou, ele sofrendo. Quantas pessoas, né, a gente ouve dizer que no sofrimento elas se afastam de Deus porque as pessoas não entendem por que, se existe Deus, por que tem tanto sofrimento nessa terra, por que acontece tantas coisas ruins, né? Em vez de se virar, de se prostrar diante de Deus e orar e clamar e pedir clemência, misericórdia, não, eles endurecem mais ainda o coração no meio do sofrimento. Se quiseres, podes tornar-me limpo. Ele sabia que Jesus tinha todo o poder para curá-lo, mas ele não exigiu nada de Jesus. Ele somente creu, ele somente se humilhou diante do Todo-Poderoso. E Jesus estendendo a mão, tocou, dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. E eu vou parar aqui e da próxima vez eu vou ler o 4. E Jesus estendeu a mão. Tem muita gente que fala, que tem um hino que fala: segura na mão de Deus. Como posso eu segurar na mão de Deus? Não, esse hino está errado, porque é Deus que segura na minha mão, né? E Deus estendeu a mão, como Deus estendeu a mão para Pedro quando ele afundou ali no mar, né? Naquele mar, quando a fé dele falhou, ele temeu e começou a afundar, e Jesus estendeu a sua mão para ele, ele segurou na mão de Jesus e Jesus o alcançou, o tirou da profundeza do mar. E Jesus estendeu a mão. E Jesus está estendendo a mão dele para você hoje. Jesus está estendendo a mão dele para mim hoje. Ele está estendendo, ele está dizendo: tem cura, ele está dizendo: tem solução, ele está dizendo: você pode ser curado, sim, porque eu quero. E Jesus tocou a mão, estendeu a mão, tocou. Olha, Jesus tocou. Só Deus. Quem naquela época, eu digo até hoje mesmo, quem tem coragem de tocar uma pessoa leprosa? Naquela época as pessoas andavam a 50 metros de distância. As pessoas viviam em cavernas, isoladas. Ninguém tocava quando eles tinham que comer, a comida era jogada assim, talvez num buraco, talvez por uma corda, e de repente até mesmo por uma corda, porque era uma doença contagiosa. Mas Jesus o tocou. Um limpo que tocou no leproso e não foi contaminado. E ele dizendo: quero ser limpo. E hoje Jesus está dizendo para você, para mim: eu quero que você seja limpo. Regina, eu quero que você seja limpa. E eu quero que você, Gracinha, seja limpa desses remédios, ainda que os remédios, nós temos que glorificar a Deus pelo
a inteligência que ele deu ao homem, né, pelos remédios, porque nessa época aqui não havia remédios, né? Era somente Jesus. Era somente Jesus ali por eles. Mas hoje tem os remédios que podem nos curar de muita enfermidade. Deus, através dos remédios, ele pode nos curar através dos remédios, eu creio. Mas ele quer limpar a sua alma, a minha alma, né, de toda condenação. E Jesus disse: eu quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. E Jesus está dizendo para você: eu quero te abençoar, eu quero que você tenha vida em abundância, eu quero que você tenha saúde em abundância, eu quero que os seus problemas sejam resoludos, não sei se é assim que fala mais. Eu quero que você seja feliz, eu quero que você viva a vida, né, em abundância. Deus nos deu vida e vida em abundância. Se você está com algum problema que tira seu sono, Jesus, ele está dizendo: eu quero que você seja limpo, purificado de todo mau pensamento, de toda opressão, de todo problema que possa estar te gerando mal-estar, dúvida, medo, né? Eu quero resolver o seu problema espiritual, eu quero resolver o seu problema físico, eu quero ser limpo. E logo ele ficou purificado da lepra. A lepra, nos nossos dias de hoje, não precisa exatamente ser aquela doença. O pecado é uma lepra. O pecado é uma lepra. E Jesus está dizendo: eu quero te livrar, te libertar desse pecado. Eu quero te curar desse pecado, da lepra, né? Dessa lepra que é o pecado. E nós sabemos que naquela época a lepra era um sinal de pecado. A pessoa deve ter pecou, né? Então vinha a lepra sobre ela. Mas hoje em dia a lepra não precisa ser uma doença exposta na pele, não. A lepra, pode estar aqui dentro do meu coração. Pode estar aqui dentro do meu coração, né? A palavra de Deus, ela nos diz que o nosso coração é fonte. Tem uma fonte que pode trazer coisas boas, como pode trazer coisas ruins. E esse problema que está assim no meu trabalho é uma lepra, é uma espécie de lepra, uma coisa que um espírito que pairou ali e parece que não quer sair, parece que não tem, sabe, solução. E em nome de Jesus ele vai ter que sair, em nome de Jesus. Vai sair sim, no nome de Jesus. Eu vou orar, eu vou clamar. E Deus vai dar a vitória. Eu vou ver a calmaria ali, eu vou ver a paz, eu vou ver, em nome de Jesus. Algo vai ter que acontecer. Algo tem que acontecer para a glória de Deus. E vocês têm que ter fé. Aquele homem, ele teve fé, ele teve humildade. E Jesus, quando ele tocou naquele homem, ele não teve nojo daquele homem, ele não teve medo de pegar aquela lepra, ele não teve medo. E quando ele tocou aquele homem, ele estava falando para aquele homem que ele se importava por ele. Ele era importante para Jesus, ele era importante, né, para o reino. E você é importante para Jesus, você é importante para o reino de Deus. Não deixe que nada nem ninguém
tire a sua morada no céu, tire a sua paz com o seu Deus. Então, deixo essa mensagem hoje para vocês. Amanhã eu vou ler o versículo 4 e eu vou ler todos os dias, durante 7 dias, essa mesma passagem, né? E vamos focar nessa passagem, que Deus possa falar os corações de vocês, que vocês possam ler também essa palavra em Mateus 8, capítulo 8, do versículo do 1 ao 4, que vocês possam meditar nessa palavra, tá? E eu vou estar orando por vocês. Eu quero mostrar para vocês aqui, coloquei aqui, ó, nessa cestinho, tá? Todos os pedidos de oração. Eu vou estar aqui lendo para vocês os pedidos de oração, né? Esse daqui são os meus, né? Que eu vou ler mais tarde. Primeiro vou ler o de vocês. Primeiro eu vou ler o de vocês. E eu vou começar aqui pelos da Sara. A Sara, né? Sara, sobrinha, que tá pedindo oração por ela e a família dela. Eu vou, né, dobrar aqui. Vou dobrar. Eu vou botar aqui dentro a cestinha. Também a Rosa Maria tá pedindo oração por fortalecimento, né? Porque agora ela subiu mais um degrau, né? Mais um degrau espiritual, para que Deus possa estar fortalecendo ela pela sua casa e pelos nossos irmãos. Amém. O Dou tá dobrando aqui. Dobrar. Vou botar aqui também. A Gabriela também, sobrinha, pediu oração pelo Brasil. Amém. Pela nossa família, pela sua vida, pela Sandra, uma conhecida que se encontra com câncer. Olha aí, gente. Mas Deus, ele é poderoso para trazer a cura, Sandra. Eu creio, no nome de Jesus. Ele é o médico dos médicos. Aleluia. Também tem oração pela Gracinha, né? Pela irmã também, pela sua saúde. E eu também acrescentei aqui libertação e mais compromisso com Deus, porque a Gracinha é uma mulher de Deus. Ela tem um entendimento da palavra de Deus. Eu acho que ela ainda não se deu conta disso, que Deus deu o dom da palavra. Ela tem um ministério poderoso na casa de Deus, para servir a Deus. Ela tem um ministério muito poderoso e ela ainda não se deu conta, e eu vou orar por ela. Também a Josi pediu oração pela comunidade onde a igreja se localiza, que eu penso que é ali no Catiri, pelas famílias que têm acompanhado e ajudado, para que haja salvação e libertação. E eu creio que ela vai dar esse testemunho, de que pessoas ali se libertaram, né? Também, porque tem isso também, tem muita gente que vem, mas eles só vêm pela necessidade, eles não vêm realmente para abandonar esse mundo, né? As coisas, os prazeres desse mundo, eles só vêm para receber, mas que o Espírito Santo possa trabalhar no coração deles, né? Porque os irmãos estão fazendo a obra, o ID de Deus, mas o resto, a transformação no coração, só o Espírito Santo de Deus pode fazer. Também pelo... E agora eu vou começar a ler por mim os pedidos, né? Eu ponho aqui pelo meu trabalho, para que Deus venha acalmar a tempestade no meio das colegas, trazer a paz e que eu seja luz em meio às trevas. Eu creio, eu quero ser luz, eu sou a luz do mundo. A palavra de Deus diz que nós somos luz e nossa luz tem que estar brilhando. Não adianta você acender uma lamparina e colocar ela embaixo da mesa, porque a luz não vai brilhar.
E essa luz que há em nós, ela tem que brilhar em meio a essas trevas. E também, para mim mesma, né? Mais uma vez, eu quero passar por um concurso, gente. Eu quero passar por um concurso para poder ganhar um pouco mais, né? E aumentar o meu nível. E eu posso chegar até onde eu quero, mas se eu não fizer um concurso, vai ser muito mais longo, né? E se eu passar esse concurso, eu posso subir de etapa mais rápido. E eu quero, né? Eu tenho essa oportunidade, vou tentar. E também pelo Clube das Crianças também, Clube Boas Novas, que por enquanto está fechado, porque eu estou ainda aqui em obra, ainda não consegui colocar minha casa em ordem, mas as crianças estão pedindo o clube. Elas estão me perguntando, Regina, e o clube, quando é que você vai fazer de novo? Glória a Deus por isso, né? E vai voltar sim, em nome de Jesus, pelas crianças em geral, tá? Por todas as crianças da face da terra, por aquelas que ainda vão nascer, pelas aquelas que já nasceram, pelas crianças. Também tô pedindo, vou fazer também essa campanha também de oração pela minha nora, né? Não, nora não, como é que fala? Enteada, né? Por Melanie, pela filha do meu marido, por libertação, porque ela precisa de libertação, né? Nós precisamos de libertação todos os dias, nós carecemos de libertação. Mas tem essas pessoas que vivem realmente nas trevas, né? E que precisam da libertação de Deus. E pelas colegas de trabalho, né? Uma se chama Maela, outra se chama Marilor, Naimá e Marie. Também eu vou estar orando pelas minhas colegas de trabalho, para que a gente possa ter harmonia no trabalho, porque é muito difícil trabalhar entre mulheres, gente. Não sei com vocês aí, mas para mim sempre foi um problema ter que trabalhar com mulher. Alors, pour Catherine é uma moça, né, que trabalhava na Merri também comigo, mas ela se demitiu. E ela é uma pessoa muito boa, assim, sabe? Ela me acolheu na casa dela para me dar curso de francês e tudo. Ela tem um coração muito bom, mas eu não sei porquê. Eu acho que ela tá com uma espécie de opressão, porque é, eu não sei o que houve, não sei. E Deus vai esclarecer tudo isso, né? Então tá aqui, minhas irmãs, ó, os pedidos de oração e nós vamos orar. Nós vamos orar, eu vou orar, vou entregar a Deus esses pedidos de oração. Peraí que eu vou tomar um golinho de café, porque tem meu café aqui, ó. Um café enorme, né, que eu fiz. Eu também quero dizer para vocês que pedir para vocês 4 coisas. Eu gostaria somente que vocês se inscrevessem no canal Regina Oficial, né? Regina Oficial. Que gostaria que vocês dessem like, que vocês comentassem, gente. Vocês comentem, vocês escrevem, peçam os pedidos de orações, porque eu vou estar orando durante 7 semanas, tá? E também que vocês compartilhem. Compartilhe com outras pessoas, que eu tenho certeza, gente. Não é por falta de pedido de oração, não é por falta de motivos de oração. Tem muitos, 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 gente. Até a vinda de Jesus, nós teremos motivos de oração, causas impossíveis, né? Que nós podemos colocar na mão de Deus, que só Ele pode nos dar vitória. Então, eu só peço essas 4 coisas, gente. Ó, 4 coisas, ó. Se inscrever no canal, dar like, comentar e compartilhar, tá bom? Eu conto com vocês para vocês me ajudarem a fazer esse canal crescer, que outras pessoas de outras nações
venham se conectar nesse canal e fazer pedidos de oração e para que eu possa orar por elas e eu creio na resposta, eu creio que se Deus tocou no meu coração é porque Ele quer fazer algo através de mim e abençoar vocês através de mim, né, da minha oração, porque eu sei o quanto é difícil, gente, você orar, eu sei o quanto é difícil você pegar a Bíblia para ler. Ontem, quando eu falei para vocês que eu enviei o convite para vocês, que eu ia começar a fazer essa campanha de oração, por Deus, não eram nem 11 horas da noite, para vocês verem, não eram nem 11 horas da noite. Quando eu acabei de falar com vocês, veio um sono pesado, mas pesado sobre mim, que eu comecei a dormir ali na mesma hora que eu acabei de falar. Eu liguei, eu caiu um sono muito pesado em mim, eu dormi, gente. Eu dormi e só acordei já, nem acordei, só me despertei um pouquinho assim, já tarde, já 1 hora, 2 horas da manhã, mas ainda assim eu estava com sono pesado, com cansaço. E eu não tenho costume de dormir antes da meia-noite. Eu não tenho costume quando eu não, assisto um vídeo, essas coisas assim. E eu não durmo antes da meia-noite, gente. E ontem, como eu coloquei, o Senhor colocou no meu coração esse propósito de fazer essa campanha de oração para abençoar vocês, o sono veio e eu não consegui começar ali, né, à meia-noite, porque eu queria começar já à meia-noite. E mesmo hoje, o dia todo aconteceu coisas para me irritar, aconteceu coisas para me impedir de estar aqui fazendo esse vídeo, fazendo esse propósito de oração com vocês, porque quando você propôs no seu coração de orar, de ler a palavra de Deus, é uma batalha espiritual que você vai começar a viver. E eu sei que o inferno não está satisfeito porque Deus colocou no meu coração e eu vou me colocar de pé e vou fazer essa campanha em nome de Jesus. Não vai ser a primeira nem a última. E Deus vai trazer muitas pessoas para mim fazer campanha, para mim suplicar com súplicas, com lágrimas, e Deus vai me dar muitas pessoas para Ele abençoar através de mim, em nome de Jesus, através desse canal. Eu creio no nome de Jesus. Então, gente, por isso Deus colocou esse propósito, porque motivos de oração nós temos todos os dias, nós temos motivos de oração todos. Aquela pessoa, aquele irmão que disse aqui que não carece de oração, que não precisa de oração, tem alguma coisa estranha, não é normal. Não é normal. Eu careço de oração, você carece de oração. E muitas das vezes a gente não tem força. Quantas vezes eu quero ler a palavra de Deus, quantas vezes eu quero orar, proponho no meu coração de orar e acontece tantas coisas e eu acabo não fazendo. Mas em nome de Jesus eu vou fazer. Em nome de Jesus eu vou fazer essa campanha, essa primeira campanha. Isso é só uma primeira, mas vai ter a segunda, vai ter a terceira e não vai mais parar em nome de Jesus. Porque tem muita gente sofrendo, carecendo. Você não precisa conhecer a pessoa para quem você vai estar orando por ela. Você não precisa. Você pode estar orando por uma pessoa que está do outro lado do mundo, no Japão, no norte, no sul, no leste, em qualquer parte da terra. Você pode estar orando por pessoas que estão sofrendo, por pessoas que estão necessitando, né, da salvação, de libertação. E nós podemos orar. Em nome de Jesus, eu vou estar fazendo com vocês, o vídeo vai estar um pouco longo. Não se importem, gente. Assistam esse vídeo até o final. Em nome de Jesus, até o final. Eu sei que não é perfeito, eu sei que
que não vai ter coisa, vai ter falha, vai ter erro, né? Mas, gente, assistam, porque isso é bênção para sua vida, em nome de Jesus. Então, agora eu vou apresentar aqui, né? E vou orar para vocês, vou orar por vocês, em nome de Jesus. Pai amado, na tua presença, Pai, eu venho, eu me prostro, Senhor, como aquele homem leproso, Senhor, que ele reconheceu o teu poderio, ele reconheceu a tua glória, a tua graça. Ele reconheceu que o teu filho era Jesus Cristo, era o teu filho, e ele se prostrou diante de Deus, e ele, mesmo a sua dor, ele se prostrou, e ele pediu. Se tu quiseres, ele não exigiu nada do teu filho, ele não exigiu nada de ti, mas ele, se tu quiseres, tu podes me curar. E ele disse, eu quero, aleluia. E essa é a vontade do Pai, essa é a vontade do Filho, e essa é a vontade do Espírito Santo, que nós venhamos ser abençoados, que nós venhamos ter vida plena, vida em abundância. E por isso, Pai, eu te apresento, Pai, esses pedidos de oração. Eu te apresento, meu Deus, a Sara, que pediu oração por ela, pela sua família, Pai. Tu sabes, tu conheces a tua serva, Senhor, tu conheces a sua necessidade, Senhor. Tu sabes do que ela precisa, do que a sua família precisa, Pai, seus filhos, Senhor. Abençoa a tua filha, Senhor, se é saúde, Senhor, visita ela, Senhor, na sua saúde, se é emprego, Senhor, abra as portas, se é ministério, Senhor, que o Senhor venha abençoá-la. Toma e livra, Senhor, nas tuas mãos aquelas crianças, Senhor, de todo mal, Senhor, de toda flecha maligna, Senhor. Cobre, Senhor, a Sara, Senhor, e a sua família, Senhor, com o sangue do teu filho, meu Deus. Eu entrego ela nas tuas mãos, Pai. E eu creio que ela há, Senhor, de me enviar, Senhor, uma mensagem e dizer, Regina, eu estava orando por isso, eu estava precisando disso. E o Senhor abriu as portas, e o Senhor abençoou. Eu creio, Pai. Eu também, Senhor, te entrego, Senhor, a Gabriela, Senhor, que pediu oração por ela, que pediu, Senhor, oração pela nossa família, ó Pai. Por isso, ó Pai, eu te entrego nas tuas mãos, Senhor, a Gabriela também. Abençoa o ministério, Senhor, dela, Senhor. Abençoa, Senhor, as crianças, Senhor. Dá-lhe, Senhor, sabedoria, discernimento, Pai. Também te peço, Senhor, pela nossa família, Senhor, pela minha família que está no Brasil, Senhor, todos eles, Senhor, cada um, Senhor, que o Senhor venha, Senhor, visitar, ó Pai, do menor, Senhor, ao maior, Senhor. Eu não sei quem é o menor, Senhor, não sei qual foi o nascimento que teve mais novo agora, mas eu sei, Senhor, que a mais velha é minha irmã Gracinha. Eu também vou estar orando por ela, Pai. Então que o Senhor possa abençoar, meu Deus, visitar a minha família, Senhor, no nome de Jesus, ó Pai. Toma a Gabriela nas tuas mãos, Senhor, fortalece ela, dá sabedoria, Senhor, para que ela venha, Senhor, cuidar, criar o seu filho, Senhor, nos teus caminhos, ó Pai. Também, Pai, eu peço pela Sandra, Senhor, a qual ela indicou, Senhor, que está com câncer, Senhor. Oh, meu Deus, Tu és, Senhor, o dono, Senhor, da saúde. Tu curaste, Senhor, aquele homem do câncer, Senhor, porque também a lepra é um tipo de câncer, Senhor, também, Senhor, que dá na pele da pessoa. E o Senhor curou, Senhor, aquele homem, Senhor, porque o teu filho disse, eu quero, Senhor. E a vontade do Pai, a do Filho, a do Espírito Santo, é que nós sejamos, Senhor, curados, Senhor. Eu sei, Senhor, o Senhor curou ele, Senhor, da sua lepra espiritual. Pai, o Senhor curou ele da sua lepra física, Pai. Por isso eu creio, meu Pai, eu creio no nome de Jesus, no Deus Todo-Poderoso. Eu creio, Senhor, que Jesus, Ele quer que a Sandra seja curada. Eu não sei o que o Senhor quer falar com ela, Senhor, através dessa doença. Eu não sei, meu Deus. Mas eu não sei se ela te serve, eu não a conheço, mas tu a conheces, ó Pai, tu conheces. Então visita a Sandra, meu Deus, nesse instante, ó Pai, eu te peço. No nome de Jesus, Pai, traz uma solução, Senhor. Traz a cura, Senhor.
para a Sandra, Senhor. Conduz ela aos médicos, se ser da tua vontade que ela precise passar pelos médicos, Senhor. Senão, tu mesmo pode a curar, Senhor, lá, agora, nesse instante onde ela está, Senhor. Eu entrego a Sandra nas tuas mãos, Pai, crendo na vitória dela, Senhor. E eu quero, Senhor, que ela venha, Senhor, dar, Senhor, notícia, Senhor, da cura, meu Deus, porque a cura, Pai, está nas tuas mãos. Tu podes e tu queres, Senhor, curá-la, Senhor. Fortalece ela, meu Deus, no nome de Jesus, ó Pai. Pai, também te peço pela minha irmã Graça, Senhor, que pediu oração, Pai, pela saúde dela, Senhor. Tu sabes, Senhor, que ela está, Senhor, com problemas, Senhor, de saúde, Senhor, tem tomado muitos remédios, Senhor, mas eu creio, Senhor, que tu podes curá-las, Senhor, tu pode curá-la, meu Deus, tu pode, Senhor, através daqueles medicamentos, tu pode, Senhor, através da tua palavra, Senhor, a tua palavra, Senhor, através da tua palavra, Senhor, tu criaste os céus e a terra e tudo que nela há, Senhor, basta uma palavra, eu quero, e eu creio que tu queres, Senhor. Então entrego, Senhor, a minha irmã Graça nas tuas mãos. Eu oro, Senhor, pela sua vida espiritual, para que ela venha, Senhor, como aquele homem, Senhor, te adorar, se prostrar diante de ti, Senhor. Ali, Senhor, que ela possa, Senhor, falar, Senhor, do teu evangelho, Senhor, porque ela tem um ministério da palavra, Senhor. Então toma ela nas tuas mãos, meu Deus. Cura ela, Senhor. Liberta ela, Senhor. É o desejo do coração dela, Senhor. Você liberta, Senhor, desses medicamentos, Senhor. Então, Senhor, que ela venha a ser luz também, Senhor, naquele trabalho, meu Deus. Que o Senhor possa curá-la, Pai. No nome de Jesus eu creio, Senhor. Pai, no nome de Jesus também, Senhor, eu oro, Senhor, pela minha irmã Rosa, Senhor, que também pediu oração, Senhor, para que o Senhor venha, Senhor, fortalecer ela, Senhor. Eu oro para que o Senhor venha dar a ela discernimento, Senhor, sabedoria, Senhor, de ti, meu Deus, para que ela possa trabalhar, Senhor, para ti, Senhor, te servir com uma alegria, Senhor, com sabedoria. Fortalece ela, Senhor. Abençoa toda a sua família, Senhor, seus filhos, os seus netos, Senhor, o seu esposo, Senhor, que ele venha se converter, Senhor, a ti. Que ele venha, Senhor, te servir, Senhor, com a tua serva, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Toma ela nas tuas mãos, Senhor. Abençoa o seu ministério. Abençoa os seus filhos, Senhor, e seus netinhos, Senhor, no nome de Jesus, ó Pai. Pai, também te peço, Senhor, pelo meu trabalho, Senhor, pelas minhas colegas de trabalho, Senhor. O Senhor tem visto, Senhor, essa nuvem negra, Senhor, que pairou ali, Senhor, no nosso meio, Senhor. Senhor, palavras, Senhor, malditas, Senhor, que não deveria, Senhor, ser ditas, Senhor, até mesmo de mim, meu Deus. Eu peço perdão, Pai. Que o Senhor venha me perdoar, Pai. Que o Senhor venha, Senhor, ter misericórdia de mim, Senhor. Que o Senhor venha, Senhor, brilhar, Senhor. Que o teu Espírito Santo venha, Senhor, brilhar, Senhor. Que eles possam ver em mim a diferença, Senhor. E que eu não venha querer ser juiz, Senhor, porque só tu é o juiz, Senhor. Só tu, Senhor, pode julgar, Senhor, as causas, Senhor. Então julga, Senhor, essas causas impossíveis, Senhor. Julga, Senhor, esses problemas, Senhor, no nosso trabalho, Senhor. Tem misericórdia de mim, Senhor, que eu venha a ser a luz. Tem também, Senhor, misericórdia, Senhor, das minhas colegas. Pai, também oro pelas crianças, Senhor, em geral, Senhor, pelas crianças, Senhor, que estão sendo, Senhor, vítimas, Senhor, atacadas, Senhor, pelas potestades, Senhor, pelo sistema desse mundo, Senhor, na escola, Senhor, nas escolas, Senhor. Tem misericórdia, Senhor, tantas crianças que sofrem, Senhor, abusos, Senhor, que são vidas tiradas, Senhor, por pessoas, Senhor, usadas, Senhor, por Satanás, Senhor, por esses demônios, Senhor, que estão, Senhor, no ar, Senhor. Tem misericórdia, Senhor, das crianças, Senhor. No nome de Jesus, acampa os teus anjos, Senhor, ao redor dessas crianças, Senhor.
Também eu oro pelo clube, Senhor, de Boas Novas, Senhor, ao qual o Senhor está parado, Senhor, por um tempo, Senhor, porque eu estive muito cansada, Senhor, tu sabes, ó Deus, eu tive que parar um pouco, Senhor, mas as crianças estão reclamando, glória a Deus, Senhor, porque elas querem, Senhor, estar aqui, porque elas querem, Senhor, ouvir, Senhor, da tua palavra, meu Deus. Muito obrigada, Pai. Porque se elas estão reclamando, Senhor, é que teve, Senhor, semente, Senhor. É porque a semente foi plantada, Senhor. É porque elas estão com sede, Senhor, precisando ser regada, meu Deus. Por isso, meu Deus, eu te agradeço, ó Pai. Também te peço, Senhor, pela Josi, Senhor. Acho que eu já orei, não me lembro mais, meu Deus. Mas ela pediu oração, Senhor, pela comunidade, Senhor. Ali, Senhor, deve ser do Catiria, onde a igreja, Senhor, foi implantada, Senhor. Senhor, fortalece a Josi, o seu esposo, esse ministério, Senhor. Abençoa essa obra, Senhor, que eles têm, Senhor. De, Senhor, ir até as casas, Senhor. De ajudar, Senhor, o necessitado. Muito obrigada, meu Deus, porque o Senhor colocou essa obra, Senhor, no coração de teus servos, Senhor. Abençoa, Senhor, dá saúde a Josi, Senhor, porque ela também tem uma saúde, Senhor, frágil, Senhor. Toma ela nas tuas mãos, seu esposo, esse ministério, meu Deus. Muito obrigada, meu Deus, por tudo, Senhor. Te agradeço, ó Pai. Também quero orar, Senhor, pelo um concurso, Senhor, que eu gostaria muito de passar, Senhor. Eu gostaria, Senhor, se for da tua vontade, Senhor, se for do teu desejo, de abençoar, Senhor, que eu passe, Senhor. Eu gostaria de passar esse concurso, Pai. Toma tudo nas tuas mãos, meu Senhor. Muito obrigada, Senhor, por meu trabalho, Senhor, pelo que eu faço, Senhor, no meu trabalho, Senhor, com as crianças, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por tudo, meu Deus. Também quero orar, Senhor, pela minha casa, pelo meu esposo, Senhor. Que o Senhor venha, Senhor, o libertar, Senhor. Que o Senhor venha, Senhor, trazer ele, Senhor, a ti, meu Deus, para que ele possa, meu Deus, te servir, Senhor, comigo, Senhor, na tua casa. Também toma a saúde dele nas tuas mãos, Senhor, essas vistas, Senhor. Toma nas tuas mãos, meu Deus. Livra ele, Senhor, de todo mal. Perdoa os seus pecados, Senhor. Pai, eu te agradeço, Senhor, e oro também pelos também que não pediram, Senhor, oração, talvez por timidez, Senhor, mas que o Senhor venha, Senhor, repreender toda a timidez, Senhor, que o Senhor venha dar ousadia, Senhor, ao teu povo, Senhor. Toma nas tuas mãos, meu Deus, esse propósito, Senhor, de oração, Senhor, durante 7 dias, Senhor. E eu creio, Senhor, que eu irei fazer muito mais, Senhor, que esses vídeos, Senhor, possa crescer, Senhor, possa ir, Senhor, do outro lado do oceano, Senhor, que ele possa, Senhor, atravessar, Senhor, e chegar nos 4 continentes, Senhor, e no norte, no leste, no sul, no oeste, Senhor, e que almas, Senhor, venham a ser abençoadas, Senhor, através desse canal, e que eu venha a ser, Senhor, um canal de bênção, Senhor, para essas vidas, Senhor. Muito obrigada por tudo, meu Deus, eu te agradeço, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Então, minhas irmãs, já está aqui o primeiro né, momento de oração, que o Senhor venha consagrar esse cesto, que esse cesto venha transbordar daqui até domingo ele venha transbordar com pedidos de oração no nome de Jesus, tá? Então eu deixo vocês muito obrigada por terem se inscrito, por terem feito esses pedidos de oração. Que Deus abençoe vocês, dê a vocês um bom dia, né? Uma boa tarde, uma boa noite, e que vocês venham sentir a paz de Deus no coração de vocês. Eu ofereço para vocês esse cafezinho aqui, ó, tá? E que Deus os guarde. Amém?
Fiquem com Deus. Um beijo para vocês e até a próxima.